Meu nome é Renata Cardoso, estou no Colégio do Bengals, estou fazendo recuperação de Geografia e sou do segundo ano B. Vou falar um pouco sobre o bloco econômico NAFTA. O NAFTA significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte. NAFTA é uma sigla em inglês. Ele foi assinado em 17 de dezembro de 1992 por Canadá, México e Estados Unidos. O principal objetivo do NAFTA é o livre comércio. Claro que eles possuem outros objetivos, como a redução de tarifas alfandegárias, evitar a migração mexicana para os Estados Unidos, só que a base, o principal objetivo é o livre comércio e acaba não passando de livre comércio, justamente porque o segundo passo seria a União Aduaneira. Só que para acontecer a União Aduaneira, os países que compõem o NAFTA precisam de tarifas externas iguais. O que acaba não acontecendo porque México é um país emergente, subdesenvolvido. Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, são duas superpotências. E já que as tarifas externas precisam ser iguais, os países emergentes geralmente acabam cobrando tarifas externas muito altas, porque já que eles não conseguem concorrer com países ricos em tecnologia, eles pelo menos tentam concorrer em preços. Já os países ricos cobram tarifas externas baixas, já que eles não temem essa competição. E justamente por isso o NAFTA acaba não passando de livre comércio. E aí vem aquela pergunta, já que Estados Unidos, Canadá e México possuem diferenças econômicas muito grandes, por que Estados Unidos e Canadá aceitaram o México no bloco? Primeiro, para os países ricos, quanto mais países emergentes no bloco, melhor. Os Estados Unidos possuía 3 objetivos. Primeiro, os Estados Unidos instalavam suas indústrias no México. Com essa instalação dessas indústrias, os produtos gerados por ela voltavam para os Estados Unidos com um preço muito mais barato do que se fossem produzidos no próprio Estados Unidos, ou seja, sem as tarifas alfandegárias. Segundo, a mão de obra barata. Com a instalação dessas indústrias no México, aconteceria, claro, a geração de emprego. E claro que a mão de obra mexicana é muito mais barata do que a americana. E com essa geração de empregos, eles conseguiam empregar muitos mexicanos. E já que eles conseguiam empregar muitos mexicanos, diminuía o número de mexicanos querendo atravessar as fronteiras para os Estados Unidos. E isso já era um problema resolvido dos Estados Unidos. Terceiro, isso já era um plano dos Estados Unidos, essa criação do NAFTA. Por quê? México cresceu economicamente no começo. E com esse crescimento economicamente do México, claro que chamaria a atenção de outros países emergentes da América Latina. Esses países que teriam sido chamados a atenção justamente porque o México, para eles, o México tinha tido pontos positivos ao fazer acordo com Estados Unidos e Canadá, e eles acabariam tendo interesse em fazer acordo com Estados Unidos e Canadá. E para os Estados Unidos isso já era um plano da criação do ALCA, Acordo de Livre Comércio da América. E então o México é como se tivesse servido de isca para capturar outros países da América para a criação do ALCA, que acabou não dando muito certo, mas enfim. O NAFTA possui problemas, claro, tipo, apesar do México ter se dado bem e crescido economicamente no começo, depois ele entrou em crise, nunca mais voltou a ser o mesmo. E mesmo no começo, ele tendo crescido economicamente, ele nunca conseguiu chegar ao auge dos dois países, Canadá e Estados Unidos. E também a migração mexicana para os Estados Unidos era muita. Apesar de essa geração de empregos a partir das empresas e indústrias instaladas no México,
as pessoas ainda queriam migrar muito para os Estados Unidos, e isso era um problema para os Estados Unidos. Porque eles, apesar dessa geração de empregos, eles tentavam achar mais oportunidades nos Estados Unidos, já que ele era um país super desenvolvido, enfim. Então, é basicamente isso. Tchau, e esse foi a minha videoaula de geografia. Recuperação.